Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma videoaula? Galera do sétimo ano, vamos aí com as lutas indígenas. Nós já vimos a luta indígena Uca-Uca, como vocês já viram, mas existem outras lutas também brasileiras que são representadas por esses povos indígenas. Temos a luta do Maracá, em algumas regiões também conhecido como Derruba-Toco. Temos o Aperquite, o Idiaçu e outras lutas também que têm a identidade cultural brasileira através dos povos indígenas. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas? Então, o Uca-Uca, como nós já vimos, é uma luta dos povos do Alto do Xingu, os povos Bacairi, e que ela é uma luta que inicia as pessoas, no caso os indígenas, eles vão até o centro da luta, fazem a saudação em formato circular e a luta acontece, inicia-se ajoelhada, tendo o objetivo de derrubar o adversário com as costas no chão. Então eles vão usar técnicas de segurar na cintura, de pegar na parte posterior do joelho para derrubar esse adversário e possa sujar as costas e representar que ele ficou ali imobilizado na situação. Já a luta de Jaçu, ela tem as características parecidas com a luta do Uca-Uca, entretanto a luta inicia em pé. Essa luta estando em pé, os adversários vão fazer uma rotação também, fazendo um movimento circulatório também horário e vão segurar na parte central do corpo do adversário. Então, diferentemente da luta Uca-Uca, em que o adversário, ao cair de costas no chão, a luta é finalizada, nesse eles vão vendo quem tem mais força. Então eles vão constantemente um derrubando o outro até que um fique exausto e não consiga mais lutar e eles possam ali decidir entre si quem foi o vencedor. Eles podem decidir, como também o chefe e o dono da luta pode escolher também. Ao final da luta, eles fazem uma saudação com os braços abertos, imitando uma ave, dizendo que ele é o vencedor, ele é o mais forte daquele confronto. Essa luta ela é praticada pelos povos Carajás da região do Araguaia, seja do Mato Grosso, do Tocantins, do Pará e também de Goiás. Já a luta Maracá é uma luta em que tem características um pouco diferentes dessas demais. Elas também são das tribos indígenas do, dos Tupinambás, mas quando elas vão para as tribos Pataxós, que são de Minas Gerais e da Bahia, elas recebem outro nome, o nome de derruba-toco. Então eles colocam uma tora de madeira, nesse caso da imagem nós estamos vendo aí uma representação como se fosse uma garrafa PET, colocam uma tora de madeira no meio, no centro da arena, e as pessoas ficam em volta ali para assistir a luta. E nisso eles vão tentando derrubar essa tora com o corpo do adversário. Então a luta inicia em pé, eles não fazem nenhum tipo de saudação específica e aí vão lutando, vão tentando várias técnicas de pegar nas pernas, pegar no tronco do adversário, fazendo com que ele possa derrubar esse tronco com a parte do seu corpo. E o Uppercut é uma luta também de característica, assim como o Uca-Uca e o Diaçu. Eles se representam com as pinturas, como se fossem guerreiros, e vão fazendo a luta que inicia também em pé, assim como o Idiaçu. Ela inicia em pé e eles vão lutando para tentar derrubar o adversário com as costas no chão, assim como no Uca-Uca. Então eles, a partir do momento que eles conseguem derrubar o adversário, esse adversário mostrou-se ali imobilizado com as costas do chão ou com as costas no chão e que as costas estejam sujas, assim como também acontece na luta Marajoara, eles
irão decretar a luta, o vencedor da luta. E esse vencedor pode também, como na Uka Uka, não acontecer por não conseguir atingir essa pontuação. Então eles vão decidir entre si quem foi o vencedor e o dono da luta também vai decidir. Uma característica interessante dessa luta é que, para que não haja alguns transtornos familiares, os cunhados, irmãos, parentes próximos, eles não podem lutar para que preserve a, a dignidade da família, para que a família não tenha nenhum conflito dentro das suas ocas. E nessa luta também a Uppercut não pode mulheres lutarem. Então as mulheres vão apenas observar a luta e não podem lutar. Diferente do Jiasu e da Uka Uka, que as mulheres já podem participar desde jovens, a Uppercut, que é uma luta do povo Paracatagê, Gavião, lá do Pará, e do Tapirapé e Chavante do Mato Grosso. Então eles não aceitam que as mulheres participem e acham que o vigor da luta tem que ser somente entre homens. E assim como o Jiaçu, quando eles terminam a luta, eles fazem uma saudação abrindo os braços. Mas nesse caso agora representando o peixe pirarucu, que é um peixe muito representativo na aldeia deles. Então essas lutas, elas têm várias características em comum e são todas lutas de corpo a corpo, ou seja, que o contato fica mais prolongado com o adversário, e a maioria das lutas indígenas são assim. Por esse motivo, dessas características, existem vários estereótipos e preconceitos para com as lutas indígenas. Um dos preconceitos mais reconhecidos é achar que eles lutam dessa forma porque são como animais, então eles não teriam a capacidade de lutar de uma luta à distância e somente como se fossem selvagens, como se estivessem imitando animais e fazendo essas lutas. Coisa que não tem procedência, pois é uma característica que eles atribuíram culturalmente. Então é a característica da luta deles. Isso não é dito do jiu-jitsu, que também é uma luta corpo a corpo. Então é só um preconceito que foi criado para com os povos indígenas. Assim como também as lutas elas acontecem somente geralmente só na tribo, e eles são taxados como pessoas que não estão abertas a outras vivências, a outras culturas. Então existem muitos preconceitos para com as lutas dos povos indígenas, e eles têm que, hoje em dia, com acesso à informação, como todos os outras pessoas de outras raças, eles têm lutado pela sua identidade cultural, para que pudessem ter mais representatividade em relação a isso. E um fato interessante é que, apesar das lutas serem de muita força, sempre há vários valores embutidos nessa luta. Como é o caso dos valores que estão presentes tanto nos jogos dos povos indígenas, em que eles colocam a luta como uma forma demonstrativa, pois eles não querem que essa luta seja algo que vai colocar rivalidade entre os povos, mas que seja demonstração do aparato cultural que eles têm. Mas nessas lutas nós podemos visualizar vários valores. Valores de igualdade, de equidade, valores de diversidade cultural, quando vários povos têm suas características marciais diferenciadas, o senso de justiça, de respeito ao próximo, quando um consegue reconhecer que o outro venceu, o senso de democracia, tanto pelo arranjo que eles fazem de estarem uns ao lado dos outros, sem ter nenhum tipo de vaidade naquele círculo que se forma na arena, mas também
de entender que o chefe, o dono da luta, ele pode ter um jugo, ele pode ter um jugo justo, um jugo democrático para saber qual é o vencedor naquele momento ali. Então são vários valores que estão colocados nessas lutas indígenas, principalmente o valor da integridade física. Então vocês podem observar que essas lutas elas acontecem em espaços em que os atletas eles não vão se machucar, pois eles a característica de agarrar e derrubar dessa luta não tem por objetivo vir a contundir algum adversário, e também as lutas não acontecem por muito tempo. Então eles colocam todos esses valores de integridade física, de respeito, de segurança, de democracia entre os povos, de diversidade, de dignidade, de equidade. Então são todos os valores que são trabalhados diariamente nas culturas indígenas e são levados também às práticas de lutas. E essas lutas indígenas elas começaram a se expandir e serem reconhecidas no cenário nacional. Com isso, por exemplo, o Felipe Cabocão, ele é uma pessoa que é filho de uma mulher indígena com um homem português, mas ele não cansa de enaltecer a sua cultura e até conseguir levá-la ao UFC, que é o maior evento de MMA. Já o Leandro Cacique é puramente indígena, então ele nasceu das tribos de lá de Roraima e hoje luta hoje ele luta num evento de MMA chamado Jungle Fight, e ele tem um sonho de alcançar o UFC também. Então ele está nas preliminares tentando com os empresários, ganhando as lutas, e ele traz essa questão das lutas indígenas que ele aprendeu na sua região para dentro do UFC. Então ele utiliza, ou para dentro do MMA, perdão. E ele utiliza essas lutas corpo a corpo, através das derrubadas e imobilizações, para trazer representatividade para seu povo. E o Anderson Silva, que não tem origem indígena, mas veio beber dessa fonte da riqueza cultural dos povos indígenas quando foi fazer um comercial publicitário, e neste comercial ele conheceu a luta Uka Uka, e aí foi trabalhando, e com isso essa luta foi levada para ser estudada no MMA, principalmente no UFC, que era quando ele lutava. Então essa luta ele percebeu que era uma luta de muita força, em que as tribos Bacairi elas conseguiam rapidamente derrubar os adversários, e houve uma troca de experiências ali. Então ele percebeu que essas lutas indígenas, essas lutas de característica corpo a corpo, ou também conhecidas como wrestling brasileiro, genuinamente brasileiro, que são das tribos indígenas, elas são de suma importância para que as lutas elas possam ser mais reconhecidas no cenário nacional, e também que possam ser utilizadas em competições mais famosas como o UFC. Então é isso, pessoal. Nós vimos aqui sobre as lutas indígenas, vimos como elas estão inseridas no contexto da valorização da cultura, inseridas no contexto do respeito, da democracia que os povos trabalham essas lutas, e como elas chegaram ao MMA, ou seja, as lutas ligadas às artes marciais mistas, principalmente como o evento do UFC, tá bom? Então tem essa atividade para que vocês possam solucionar, e agradeço a todos, e muito obrigado, e até a próxima aula.